para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pergunte a alguém do teu lado aí: está orando por mim? Diga para ele, se não tiver, começa. Podei-vos assentar. Deus continue abençoando a cantora, seu esposo, o vosso ministério, no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o céu me levou a esse texto para o encerramento deste congresso. 104 anos da Assembleia de Deus em Mamanguape, e a chama, ela permanece acesa. Só que eu gostaria nessa noite de relatar a essa igreja e essa linda juventude aqui presente, que a igreja não começou desse jeito como está aqui hoje. Nem sempre foi autoridades, essa multidão bonita que vocês estão vendo aqui hoje. A igreja passou muitas coisas para poder chegar até aqui. O texto que nós acabamos de ler, ele é referido em Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro histórico que fala sobre o início da igreja na face da terra. Nessa época não era esse número de pessoas que existem hoje, era um pequeno grupo de pessoas. Só que aquele pequeno grupo de pessoas começou a crescer de uma maneira muito rápida, e aquilo começou a chamar a atenção das autoridades naquela época. Haja visto que naquele tempo o povo judeu era subjugado ao Império Romano. Alguém chegou no ouvido de Herodes e disse: esse povo vai crescer tanto que vai tomar o poderio em Roma. E Herodes disse: o que a gente faz? E alguém disse: a gente dá uma surra nenhum, a gente mata o outro à espada, e daqui a pouco não vai sobrar crente para poder contar a história. Mas sabe o que eu gosto de crente? É que crente é igual massa de pão, quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais persegue a igreja, mais ela se fortifica. Quanto mais tenta parar essa igreja, mais ela mostra que o Deus dessa igreja é vivo, e Ele ainda permanece em nós e no meio de nós. Naquela época, jovens perseguiram a igreja, pegaram os 12 discípulos de Jesus e foram matando eles um a um. Apenas João, apóstolo do amor, é que não foi morto por uma morte provocada pelo homem. Ele vai morrer de morte natural. Pastor, não tentaram matar João? Tentaram, é que não conseguiram. A tradição judaica conta que pegaram João, aqueceram uma chapa de ferro em alta temperatura, jogaram João em cima da chapa, e João virava de um lado para o outro e dizia: esquenta mais, ainda está frio, esquenta mais, ainda está frio. Pegaram João, jogaram João lá na ilha de Patmos, no mar Egeu, e disseram: larga ele lá, vai morrer sozinho, vai morrer de solidão, vai morrer depressivo. Mas quem é de Deus, ele nunca estará só. A minha Bíblia diz que quando João estava lá, ele ouve uma voz que fala com ele, e quando ele se vira para ver, ele vê um que estava entre os castiçais, que estava vestido com linho puro e fino que ia até os pés, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, e cingido no peito com um cinto. E aí isso me chama a atenção, obreiros, por favor me ajuda a pregar. Pergunta alguém do seu lado assim: cinturão no peito? Pergunta para ele: cinturão no peito? Pastor, homem usa cinturão é na cintura, pastor. O que esse cinto está fazendo no peito? Naquela época, autoridades, na cultura da guerra, da cultura bélica, na cultura de guerra, quando o exército saía para a guerra, o rei não ia para a guerra, o rei ficava no palácio. Quem ia para a guerra eram os soldados. O rei ia até a sentinela na torre de vigia e dizia: está vendo o exército voltar da guerra? E a sentinela dizia: estou vendo. Está vendo o general? Dizia: estou vendo. Está vendo o cinturão do general? Dizia: não dá para ver ainda. E o rei dizia: sentinela, fica de olho no cinturão do general, porque se ele estiver voltando da guerra com cinturão
cinturão na cintura da mesma maneira que saiu, é o sinal que nós perdemos a guerra. Mas se ele estiver voltando com o cinturão aqui à altura do peito, esse é o sinal que nós ganhamos a batalha. De repente a sentinela grita e diz: meu rei, eu estou vendo o general, eu estou vendo o cinturão do general. E o rei diz: aonde está? E a sentinela diz: meu rei, manda tirar a harpa do salgueiro, manda tocar os tamborins, avisa a Demanguape que o nosso general não perde batalha. Ele vem com o cinturão no peito, tem 104 anos que ele é vencedor nessa igreja. Só quem faz parte dela faz barulho aí de adorador. Rabaiá, Xaramandaramahacé. Ei, olhando para esse texto, eu vejo aqui algumas limitações do inimigo em relação à igreja do Senhor. Primeira limitação: o inimigo não pode parar a oração da igreja. A Bíblia diz que Pedro estava preso, mas a igreja estava orando por ele. Olha aqui para mim, igreja. Sabe por que vocês estão aqui, jovens? Sabe por que nós estamos aqui, obreiros? Sabe por que vocês estão aí, músicos? Sabe por que autoridades vocês estão aonde estão? É porque tem alguém orando por você. Tem alguém orando por você. Eu estou pregando essa noite pra gente que é fruto do poder da oração. Ei, e eu vou te dar uma notícia essa noite. Não pense que você vai começar a orar e a tua vida vai virar mar de rosas. Vai não. Toda vez que você ora, o inferno se levanta. Escuta, tem gente que diz: pastor, mas se eu orar, virou as mil maravilhas. Não, meu filho, oração é depósito. E eu vou te dar uma notícia boa. Tempos estamos vivendo que quem não tiver depósito de oração com Deus não vai prevalecer. Pergunta alguém do teu lado assim: como é que está teu saldo no céu? Pergunta alguém do teu lado: como é que está teu saldo no céu? Será que está vermelho igual a conta da terra? Ou lá no céu ainda tem reserva para poder usar? Por que, pastor? Porque Deus trabalha com reserva. E eu te provo. Davi desceu até o ribeiro, ele pegou 5 pedras, mas ele usou só uma para poder derrubar o gigante. Pastor, porque ele pegou 5 se ele usou só uma? É porque crente tem que ter reserva. Parece que eu vejo Davi, evangelista Davi, batendo a mão no embornal e dizendo: um gigante já caiu, mas se vier mais vai cair, porque eu ainda tenho reserva com ele. Ei, olha aqui para mim. Quando a gente começa a fazer reserva no céu, eu me lembro, pastor André, de quando se constrói uma usina hidrelétrica. Eles vão lá e constroem um grande paredão que serve para reter, irmão, as águas que descem da chuva e das nascentes daquele lugar. O engenheiro vai lá, coloca ali um prumo, uma régua, e à medida que a água vai enchendo, ele vai observando. Quando chega um tempo determinado, uma altura, um nível determinado, o engenheiro manda abrir as comportas e a água desce. Oração também é desse jeito, meu filho. Quando você começar a orar, vai vir luta e dificuldade. Deus já diz: ora mais um pouco. Você ora mais, e alguém diz: está querendo ser crente demais. Eu nunca vi crente de menos. Continua orando. Ei, você vai orando, vem luta, e Deus está dizendo: ora, 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 ora. Vai chegar no nível que Deus quer. As comportas do céu vão se abrir e a vitória de Deus vai vir sobre a vida daquele que ora. Deus ainda dá resposta de oração. Deixa eu contar uma coisa aqui para esses jovens. Eu sou filho de líder de círculo de oração. A minha mãe, ela dizia assim para mim: meu filho,
Se você orar, Jesus te batiza no Espírito Santo. E eu, nascido lá no sul do estado do Pará, lá na roça, sabe como eu orava? Eu ajoelhava debaixo de um pé de castanheira do Pará, e entre as raízes da castanheira eu dizia: Jesus me batiza. Com 9 anos de idade, Napoleão, Jesus me batizou no Espírito Santo. Eu saí no meio do pasto falando em mistério, e ninguém entendia nada. Naquela época não tinha essa linda igreja para eu pregar. Pastor, para quem que o senhor pregava? Para as vacas do meu pai. Todo dia ao entardecer, quando meu pai apartava o gado, eu subia em cima do embarcador do curral, eu abria a minha Bíblia e pregava para as vacas do meu pai. No dia que eu estava meio pentecostal, eu fazia até apelo: vacaiada de coração dura, nenhuma se converteu, mas eu estou bem aqui até hoje, pregando o evangelho. A minha mãe orava e ela dizia: meu filho, Deus vai soprar teu nome nessa terra. Um dia você ainda vai cruzar oceanos para poder pregar o evangelho. Só o meu pai e a minha mãe que acreditavam em mim. Nas colônias onde eu morava, ali na roça, todo mundo olhava para mim e dizia: esse menino vai ficar doido. Tem dia que ele acorda sonhando com gente, com multidão. Tem dia que ele acorda sonhando com igreja. Tem dia que ele acorda vendo gente falando em línguas diferentes lá em outra nação. E o Deus que ainda dá resposta de oração, jovens, depois de tanta luta lá na roça, trabalhando com meu pai na enxada, na foice, na lavoura, a vida passou. E eu me lembro a primeira vez de mocidade que eu fui pregar fora dessa nação, e o avião fez uma tal de uma conexão lá em Nova York. Era 9 horas da noite. Quando eu olhei para baixo, vi aquela cidade bonita, iluminada, o piloto falando tudo enrolado: welcome to New York City. E o Espírito Santo falando no meu ouvido: tu lembra da foice? Eu disse: lembro. Tu lembra da enxada? Eu disse: lembro. Tu lembra da humilhação? Eu disse: lembro. E Deus disse: mas tu lembra da promessa? Eu disse: lembro. Ele diz: eu sou Deus que velo sobre a minha palavra para poder cumprir. Erga a tua mão comigo ao céu. Ei pai, ei mãe, Deus vai dar a resposta da tua oração essa noite, a respeito dos teus filhos, a respeito dos teus netos. Recebe resposta do céu. Rabaiô, xaramandarama. Ei, segunda limitação: o inimigo, ele não pode deter, jovens, a nossa adoração. Vamos ser sinceros, tem dia que a gente vem para a igreja arrastado. Tem dia que a gente vem só para bater o ponto. Tem dia, música, que a gente vem, senão o maestro pega no pé da gente, não é? Fala, Deus. Tem dia que a gente vem só para o pastor Arquimedes olhar dali, assim por baixo, assim no óculos, e ver a gente. É, irmão, tem dia que a gente acorda mal. Vamos ser sinceros, não estou pregando para super-homem, nem para Mulher Maravilha aqui não. Tem dia, irmão, que a alma dói. Tem dia que a cruz é mais pesada, não é? Aí você vem para a igreja e diz: hoje eu não dou um gló, que é metade do glória. Hoje eu não dou um alê, que é metade de um aleluia. Mas você não aguenta, porque a minha Bíblia diz que a alegria de Deus em nós é como a fonte que jorra. Se ela jorra, não dá para jorrar de fora para dentro, tem que jorrar de dentro para fora. Aí você se assenta aí e o Espírito Santo fala assim: dá um glória, vai, dá um aleluia, e vai, me adora, e vai. Aí você começa a adorar, e Deus vai mudando o teu semblante, teu coração, o teu ambiente. E eu vim profetizar essa noite: ninguém vai roubar a tua alegria, ninguém vai roubar a tua paz, ninguém vai roubar o sorriso do teu rosto, ninguém vai roubar a tua vontade de adorar. Olha aqui para mim, jovens. Deixa eu falar um trem para vocês aqui, só entre nós aqui, jovens, tá? Ei, nós estamos vivendo uma época de uma geração de cristal, irmão. Gente, jovens, que qualquer coisinha tá ficando triste, qualquer coisinha tá pondo o beicinho para fora, qualquer coisinha tá na rede social se sentindo só. Tô com uma dosinha de você. Deus te chamou para ser valente, Deus te chamou para ter garra, para ter fibra, para arregaçar manga. Deus te chamou para viver o que Ele tem para você viver nessa terra. Sabe o que eu fico pensando, obreiros? Eu comentava hoje ali com meu amigo
amigo Napoleão. Na nossa época, obreiro, não tinha esse tal de bullying, não. Tinha não, pastor Anderson. Na nossa época, na escola, pastor Reinaldo, menino olhava pra gente e dizia: é, cabeção, e tu, teu bola 7, olha lá Olívia Palito chegando, olha, não era? E a gente olhava um pouco e dizia: que camarada bacana, eu gostei dele, rapaz, gente boa. Hoje tá uma meninada que se olhar e olha o cabelo dele, mamãe, ele falou do meu cabelo. Ei, 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 ei. Acotovela um jovem perto de você e pergunta assim: neto não, né? Neto não, né? Qualquer coisinha tá emburradinho, qualquer coisinha não vou mais na igreja. Tá perdendo a alegria da alma por qualquer coisa, meu filho. Deixa eu ir mais além, que eu já estou indo embora daqui a pouco para o Mato Grosso. Amanhã de manhã eu prego em Jaciara, no Mato Grosso. Ainda tem que ir para Cuiabá essa noite. Olhe para mim, nós estamos vivendo uma época que tem jovens, pastor Arquimedes, perdendo a alegria de adorar na igreja por causa de relacionamentos errados, pastor Tiago. Você que ministra e louvor sabe por que um menino adora e o outro não adora, por que um sente e o outro não sente, não é? Ei, lá em Uberlândia eu fui líder de jovens e eu me lembro um dia que uma mãe me procurou e disse: pastor, vai lá em casa para poder visitar o meu Júnior. Não é nada contigo não, viu, Júnior? É que eu gosto de falar o Júnior. Vai lá em casa para poder visitar o meu Júnior. E eu cheguei lá, irmãos, um menino de uns 17 anos de idade, magro e altão, parecendo uma vara de tirar mamão. Eu olhei para ele e disse: meu filho, o que foi? Você sumiu da mocidade, não vai no ensaio, não vai no conjunto, o que foi? Ele olhou para mim e já começou a embargar a voz e disse: pastor, o senhor sabia que eu estava namorando? Eu disse: sim, eu fiquei sabendo. Ele olhou para mim e disse: pastor, é que a Jennifer terminou comigo. Eu disse: o quê? Tu tá assim porque a Jennifer terminou contigo? E não é qualquer Jennifer, viu, moças? É Jennifer com 2J, 2Y e um lacinho no final. Eu conheço vocês, eu já trabalhei com jovem. Eu olhei para ele e disse: ajoelha aí, Júnior, eu vou orar por você. Ele olhou para mim e disse: o senhor vai orar para Jennifer voltar? Eu disse: não. Eu sou bravo, meu irmão. Seu líder aqui é que é gente boa, vai congregar comigo para tu ver. Eu disse: não. E ele disse: ai, pastor, mas ela era meu sol, ela era minha lua, ela era... Ei, para que esse trem melado, meu filho. Mel demais, açúcar demais dá diabetes. Não dá, pastor doutor Eduardo? Dá. Mel demais dá diabetes, Ei, e eu disse para ele: eu vou orar, meu filho, para você poder entender que a tua alegria não vem da terra, a tua alegria vem do céu. A Jennifer pode contrariar os Júniors podem contrariar a Jennifer, mas ninguém vai tirar a tua alegria. A tua alegria é celestial. Ora baiandará marraça. Sabe o que eu acho interessante? Já reparou na igreja? Porque tem gente que adora e tem gente que não adora. Um dia desse eu estava pregando em Maceió. Quando eu desci do altar, chegou um camarada perto de mim, daqueles todo polidinho, sabe? Aqueles todo assim, sabe? Todo engamadinho. Aí olhou para mim e disse assim: pastor, eu gostei muito da sua prédica. Os argumentos pedagógicos inseridos no seu sermão e na sua homilia são bastante convincentes ao ouvido daqueles que estão aqui lhe ouvindo. Mas hoje eu não pude dar glória porque eu não estava sentindo. Irmão, eu sou sanguíneo. Eu disse: o quê? Ele disse: eu não dei glória porque eu não estava sentindo. Eu disse: quem foi que te ensinou que tem que sentir para poder dar glória? Eu não sinto para poder dar glória, eu dou glória para poder sentir. Se eu for esperar ficar tudo bem para eu dar glória, vai dar glória a Deus nunca. Todo dia tem luta, todo dia tem pancada, todo dia tem dificuldade, mas ninguém vai roubar a minha adoração. Tem adorador aqui essa noite. Orabaia choramandará. Ei, terceira limitação:
O inimigo não pode fechar as portas que Deus abre. Herodes foi lá e fechou Pedro. Aí Deus olhou do céu e disse: Herodes, quando é que você vai aprender, Herodes? Não são as coisas da terra que regem as coisas do céu, são as coisas do céu que regem as coisas da terra. Herodes, você fechou, mas eu vou abrir. Pastor, fechou. Deixa eu te dar uma notícia. O livro de Isaías vai dizer que o nosso Deus é aquele que abre e ninguém fecha. Aí tem gente que fecha a Bíblia. Lê o restante, meu filho. Lá também diz que ele fecha e ninguém abre. Quando é ele que abre, ninguém segura. Mas quando é ele que fecha, espera. É só ele que pode abrir. E para com esse negócio. Tem gente, pastores, que quando a porta está fechada, ele começa a tentar achar culpa em alguma coisa. Aí tudo é culpa. Aí virou uma moda agora no nosso meio. Qualquer dificuldade: pastor, é o inimigo. Pastor, é o encosto. Para com esse trem, para. Tem problemas que são probatórios da vida. Tem problemas que é Deus permite. Tem problema que é o inimigo que nos tenta, mas ele só nos tenta quando Deus permite. E Deus só permite quando sabe que nós vamos vencer. Mas a maioria dos nossos problemas são problemas que nós procuramos com as próprias mãos. Seja profeta para alguém perto de você, diga para ele: para de procurar problema. Tem coisas, pastores, que é leis naturais das coisas, e eu te provo. Num dia de calor, de mormaço, aquele calor subirá ao céu, e ao se chocar com a atmosfera em baixa temperatura, poderá ocasionar uma pancada de chuva. Não depende nem de Deus nem do diabo, é leis naturais das coisas. Deus já lá atrás, leis naturais. Aí tem aquele irmão que só anda com o pneu do carro careca, aí cai no buraco, o pneu estoura. Ele diz: é o inimigo. Não, é tu que é roda dura. Vem para a igreja com o carro andando na reserva, a luzinha piscando intermitentemente, e ainda diz que está andando pela fé. No meio do caminho, o combustível acaba, vira um leão. Diz: está vendo, mulher? É o inimigo para não deixar eu ir para os 104 anos da igreja. Põe gasolina no carro, abençoado, assume as tuas responsabilidades e vai viver a vida que Deus te deu para poder viver. Pastor, há momentos na vida, pastor Rubens, que a porta fecha e não tem jeito, não tem saída. Diga comigo assim: sempre haverá uma porta de saída para quem teme a Deus. Eu me lembro, irmãos, lendo alguns livros, que lá na antiga Grécia, um homem muito rico, aquele homem cometeu um assassinato. E quando ele cometeu aquele assassinato, autoridades, ele disse: eu não vou ser preso. Ele disse: eu vou comprar o juiz, o advogado, o promotor, e eu vou colocar a culpa em alguém. E ele correu lá e colocou a culpa em um homem simples, um camponês. Mas aquele homem era temente a Deus. Levaram aquele homem diante do juiz, e o juiz disse: para que tu não diga que eu não sou justo, vou te dar a oportunidade de escolher o teu futuro. Eis nas minhas mãos 2 pedaços de papéis. Em um eu vou escrever condenado, no outro eu vou escrever inocente. Vou embrulhar e vou jogar sobre a mesa. Você vai escolher o papel que você escolher, esse será o seu futuro. Parecia justo o julgamento, mas o juiz era comprado. No primeiro papel estava escrito condenado, no segundo papel condenado de novo. Ele embrulhou os 2, jogou sobre a mesa e disse: escolhe o papel que você escolher, esse será o seu futuro. Pergunta alguém do teu lado aí: qual papel você escolhe? Pergunta alguém: qual papel você escolhe? Pastor, eu quero um, condenado. Pastor, eu quero outro, condenado. Pastor, eu quero os 2, condenado e condenado. Pastor, não tem saída. Lembra o que tu repetiu? Sempre haverá uma porta de saída para quem teme a Deus. Aquele homem temia a Deus. Ele pegou um dos papéis, embrulhou ele bem pequenininho, jogou para cima, globo, e engoliu. Quando ele engoliu o papel, o juiz ficou atônito, olhou para ele e disse: você não podia engolir a sentença. Ele disse: seu juiz, eu quero tanto essa sentença que eu estou colocando ela dentro de mim.
mim. O juiz disse: e agora? Ele disse: agora está fácil, é só abrir o papel que está do lado de fora. Se no papel do lado de fora estiver escrito inocente, quer dizer que eu engoli a sentença condenado. Mas se no papel do lado de fora estiver escrito condenado, quer dizer que eu engoli a sentença inocente. Abre o papel, seu juiz. Ele abre o papel e diz: condenado. Ele bate no peito e diz: então a inocência, ela está dentro de mim, porque sempre haverá uma porta de escape para quem teme a Deus. Erga a tua mão comigo ao céu. O Deus de livramento, o Deus que livrou essa igreja nesses 104 anos, Ele permanece vivo, está no meio de nós, e Ele está dando livramento essa noite para a tua casa, para a tua família, para os teus. Vai ter porta de escape. Só quem crê, faz barulho aí de adorador. Ei, quarta limitação do inimigo, prometo, já estou encerrando. Quarta limitação: o inimigo, jovens, não pode deter o nosso futuro. E a palavra para essa juventude hoje é: ninguém vai mudar o futuro que Deus já preparou para você. Pastor Arquimedes ministrou uma palavra bonita aqui hoje no encerramento do culto da tarde, que ninguém vai destruir os teus sonhos. O teu futuro vai permanecer de pé. Percebam comigo, Pedro estava preso, era para ser morto a qualquer momento. Sabe o que Pedro estava fazendo? Cantora, dormindo. Pastor, a Bíblia não diz que ele estava dormindo. Diz mesmo não. Tem coisa na Bíblia que não é por referência, é por inferência. A Bíblia diz que o anjo acordou. Só acorda quem está dormindo. Então Pedro estava dormindo. Escola dominical. Ei, Pedro não estava desesperado, tentando cavar um túnel para poder fugir da prisão, não. Sabe por quê? Porque Pedro sabia que o futuro dele permanecia na palma das mãos de Deus. Olha aqui para mim, quantos livramentos Deus já te deu, quantas vezes Deus abriu, muitas vezes o inimigo abriu sepultura para você, quantas vezes Deus te guardou na BR, quantas vezes Deus te livrou da mão do homem sanguinário, quantas vezes, mamãe, você orou quando o teu filho saiu e disse: Deus, leva e traga em paz. E tem mamãe aí que enquanto o filho não volta, ela não dorme. Não é assim? Quantas vezes Deus livrou, quantas vezes Deus guardou, Ele permanece guardando. Deixa eu exemplificar para a gente ganhar tempo. Uma mãe pegou o seu bebê, um menino de cerca de 8 a 9 meses de vida, um bebê, saiu lá da região do Pará e foi até a cidade de Anápolis, no Goiás. Foi lá visitar alguns irmãos. Chegando na casa de uma irmã, aquela irmã disse: ô irmã, deixa eu pegar o seu bebê. E quando foi passar o bebê de um braço para o outro entre aquelas mulheres, por um descuido, aquele bebê caiu no chão. O neném caiu de cabeça para baixo. Quando o bebê bateu a cabecinha no chão, tem aí um monte de médicos aqui hoje que sabem melhor do que eu. 8 meses ainda não fechou a caixinha craniana, a cabecinha está molinha. Quando bateu a cabecinha no chão, o fôlego de vida saiu daquele bebê. O bebê morreu, irmãos. Naquela hora, aquela mãe pegava aquele bebê e ela gritava em desespero, beijava aquele bebê e a temperatura corporal do bebê já foi mudando. Aquela irmã que estava recebendo aquela mãe disse: vem comigo. Atravessaram a rua, entraram do outro lado da rua na casa de um pastor que foi o pioneiro da Assembleia de Deus no estado de Goiás, saudoso pastor Joaquim Sabino. Quando entraram na casa do pastor Joaquim Sabino, e quando entraram na sala, antes que elas abrissem a boca, Deus tomou aquele ancião, olhou para aquela mãe e disse: mãe, o menino que carrega
carrega nos teus braços não é para a morte, ele é para a vida, porque serás instrumento nas minhas mãos nessa terra. Fôlego de vida, volte a esse bebê. E o bebê ressuscitou no braço daquela mãe. A alegria tomou conta do ambiente. Pastor, por que o senhor está contando isso? Para poder te dizer que aquele bebê cresceu. Hoje ele é pastor, hoje ele é pai de família, hoje ele é pregador do evangelho, hoje ele está pregando nos 104 anos da Assembleia de Deus em Mamanguape, para poder te dizer: Deus me devolveu a vida, porque a minha vida e a tua vida está na palma das mãos de Deus, está na palma das mãos de Deus. Erga a tua mão comigo ao céu, sabe a direção onde você mora, estende a tua mão assim na direção da tua casa. Vai, vai, vai. Tu não tem ideia do que vai acontecer aqui agora no mundo espiritual. Eu vou te dar 2 minutos para liberar uma palavra agora lá para tua casa, para tua família, para o teu lar. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros do fogo, ele livra do laço do passarinheiro, ele livra da peste perniciosa, ele livra da seta que vagueia. Ele é o teu guarda, ele peleja, ele cuida, ele protege. A tua casa e o teu lar está protegido pelo sangue do Cordeiro. Quinta limitação: o inimigo não pode deter o avanço da igreja na terra. Por mais que tentem parar a igreja do Senhor, ela vai permanecer de pé. Ela vai permanecer de pé. Oh, irmãos, quantos dos nossos já morreram como mártires no evangelho para que hoje a igreja estivesse aqui? Quanta gente já sofreu para que hoje nós estivéssemos aqui? Eu quero te lembrar, hoje a gente está em templo bonito, hoje a gente tem ar condicionado, hoje a gente tem esses microfones bom, hoje a gente tem mesa de som de última geração. Mas lá atrás teve homens que atravessaram o rio a nado, andaram léguas no lombo de um animal, andaram de bicicleta, andaram de a pé. Eles diziam: nós vamos abrir o caminho, porque atrás de nós virá uma geração que vai dar continuidade. E eu quero essa noite profetizar, pastor Arquimedes, essa geração não vai deixar a corda cair, não vai deixar a história ser manchada. Eu estou pregando para quem vai segurar a corda, eu estou pregando para quem não se envergonha do evangelho. Pastor Rubens, deixa eu fechar aqui, pastor Rubens. Por que que a igreja permanece de pé? Por causa de algo, irmãos, que nos move, que se chama presença de Deus. Quem ama a presença de Deus? Quem ama a presença de Deus? Obrigado, pode abaixar a sua mão. Pastor, deixa eu contar algo para essa igreja. Sabia que ninguém fica num culto como esse 1 hora, 2 horas por causa de cantor nenhum na face dessa terra? Fica não. Com muito respeito à nossa cantora, mas ela entende o que eu estou explicando. Ninguém fica aqui num culto desse 1 hora, 2 horas por causa de pregador nenhum na face dessa terra. Fica não. A gente só fica aqui por causa da presença de Deus. Pastores, sabe o que segura crente ainda na igreja? Ainda é a presença de Deus. Pastor Arquimedes, eu amo a Assembleia de Deus na Paraíba. Deus me deu a oportunidade de pregar aqui em muitos lugares. Lá na nossa sede com o pastor Zé Carlos algumas vezes. E a gente, irmão, passa 5 anos, 10 anos, a gente volta aqui. E a Assembleia de Deus permanece, irmão. Não precisa de inventar coisa. Não precisa, pastor Fernando, de criar mecanismos humanos. Eu viajo esse Brasil e eu confesso para vocês, tem lugares desse Brasil, irmão, que dá para assustar. Em 2017, inclusive, foi o último ano que eu estive aqui com vocês. Eu preguei naquele
naquele ano em 142 congressos dentro dessa nação. Eu cheguei em lugares, irmãos, que eu assustei. Quando eu assumi o púlpito, começou a sair fumaça dos meus pés. Quase que eu liguei para o corpo de bombeiro. Pensei que a igreja estava pegando fogo. Eu cheguei em lugares para poder pregar, pastor Arquimedes, que tiraram os obreiros tudo de cima do altar, colocaram um latãozão de uns 200 litros aqui na frente, e aí existe uma mensagem subliminar para poder tentar tirar a figura do pastor, do líder e do pastorado. Eu cheguei em lugares para poder pregar, que apagaram as luzes da igreja, soltaram um canhão de luz em cima de mim, aquele trenzão doendo meus olhos, botaram as luzes coloridas rodando em cima da minha cabeça. Eu não sabia se eu estava num culto ou se eu estava numa discoteca. Você vai olhando para aquela luz rodando, você vai ficando meio tonto, meio zaroi, meio popotizado. Um coordenador chegou perto de mim e disse: calma, pastor Rubens, o senhor é sanguíneo demais, isso é estratégia para segurar o crente na igreja. Eu disse: engraçado, eu sou de um tempo que a gente atraía, não era por causa da igualdade, a gente atraía era por causa da diferença. Acha para mim na Bíblia Deus imitando o Egito para segurar José. Acha para mim na Bíblia Deus imitando a Babilônia para segurar Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O que te prende aqui não são as coisas dos homens, o que te prende aqui é a presença, é a presença, é a presença dele na casa. Deixa eu encerrar contando algo para essa juventude, para essa igreja. Jovens, tem muita gente pagando um preço muito alto só para poder sentir essa presença que vocês sentem de graça aqui na igreja. Em 2016, eu fui pregar em um congresso em Itaquera, pastor Arquimedes, lá com o pastor Pereira, creio que o senhor deva ter conhecido ele. E eu preguei no sábado à noite. O coordenador olhou para mim, Júnior, e disse: pastor, amanhã eu quero levar o senhor no hospital para o senhor me ajudar a orar pelos enfermos. Eu disse amém. E eu fui, só que ele esqueceu de me dizer, juventude, que não era qualquer hospital, era o hospital do câncer. Ele também esqueceu de me dizer que não era a ala dos adultos, era a ala das crianças e dos adolescentes. Quando eu cheguei ali, só em uma ala, doutores, médicos que aqui estão, tinha cerca de uns 100 a 120 ali adolescentes e crianças, a maioria já em câncer terminal. Eu me emociono porque eu sou pai e os nossos filhos têm saúde, os nossos filhos têm vida, os nossos filhos estão aí ó, correndo para lá e para cá. E a gente entrava, autoridades de apartamento em apartamento, visitando eles, orava com eles, cantava com eles, e ninguém, irmãos, conseguia roubar a alegria deles. E eu me lembro que eu entrei no apartamento de um menino por nome Gabriel. O Gabriel, irmãos, marcou a história da minha vida. O Gabriel tinha cerca de 8 a 9 aninhos de idade, já estava em câncer terminal. A cabecinha dele, eu acho que não tinha mais lugar, irmão, para poder colocar aqueles trem lá que faz de quimioterapia, de radioterapia. E mais o Gabriel uniu uma alegria contagiante. Cantamos com ele, oramos com ele, e eu queria, jovens, amenizar a dor do Gabriel de alguma forma. Eu disse: Gabriel, pede para mim o que você precisa, o que você precisar, o pastor vai te dar de presente. E eu pensando, ele vai pedir um celular, ele vai pedir um tablet, ele vai pedir um PlayStation. Ele olhou para mim e disse: pastor, eu não preciso de nada. Eu disse: mas como, Gabriel, você nessa condição? E ele disse: pastor, eu tenho tudo. Eu disse: Gabriel, o que você tem? E ele disse: eu tenho Jesus. E o Gabriel continuou dizendo: pastor, todas as noites, quando a luz fica mais fosca dentro desse apartamento e as enfermeiras se vão, o meu Jesus entra aqui dentro desse apartamento. Ele vem na cabeceira da minha cama, ele conversa comigo toda madrugada. Pastor, eu não preciso de nada, eu tenho Jesus, eu tenho a graça de Jesus, eu tenho a presença de Jesus.
Ei, eu queria, irmãos, falar mais alguma coisa. A minha mente, como diz o jovem, chega bugava no meio daquela cena. E eu olhei para o Gabriel e disse: Gabriel, aguenta firme. Daqui 3 meses eu venho pregar em Itaim Paulista e eu vou vir te dar um abraço. Ele olhou para mim e disse: pastorzão, se o senhor quiser me abraçar, o senhor abraça agora, porque por esses dias Deus está me levando dessa terra. Eu disse: Gabriel, você fala de uma naturalidade. E ele disse: pastor, eu sei para onde eu estou indo. Eu disse: Gabriel, você está indo para onde? Ele disse: pastor, eu estou indo para o céu. Ele estendeu a mão para mim, segurou na minha mão, olhou dentro dos meus olhos e disse: pastor, essa é a última vez que eu estou segurando a tua mão nessa terra, mas vai chegar um dia, pastor, que eu ainda vou te abraçar em frente ao rio da vida, e eu vou te dizer: pastor, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu vim profetizar nos 104 anos dessa igreja: vai ter céu para tua família, vai ter céu para os teus filhos, vai ter céu para os teus netos, vai ter céu para tua casa, vai ter céu para essa igreja, vai ter céu. Arabadaramanderé. Quem acredita no céu, quem acredita no céu, quem acredita lá, Yabandaraya Daramanderé. Aí, olha aqui para mim. Darai o Yagaya Soremande Hasse. Daria mio que andaya em jogo e andana Hasse. 104 anos de existência. E a igreja vai permanecer, porque a tua família está de pé e ela faz parte desta igreja. Raio que nasce amando e Agaya Mandarabaya Hasse. Eu vim profetizar de olhos abertos sobre essa igreja no encerramento dessa mensagem. O congresso já está encerrando, mas a presença de Deus vai permanecer na tua família. A presença de Deus vai permanecer no teu lar. A presença de Deus vai permanecer na tua casa. Não se assuste, irmãs, se a presença de Deus te visitar, você lá cuidando da tua casa. Não se assuste, meninos e meninas jovens, essa noite, se a presença de Deus te visitar lá dentro do teu quarto. Não te assusta não, irmão, se a presença de Deus te abraçar lá na tua empresa, lá no teu trabalho, dirigindo o teu carro, lá na lavoura, lá cuidando da tua criação. Ei, a presença de Deus vai permanecer. Aí ora mandará. Um dia desses, pastor Arquimedes, eu tinha pregado em Arapiraca lá com o pastor Roberto. Peguei o avião em Maceió, 3 horas de voo para Guarulhos. Era madrugada, o povo dormindo dentro do avião, e eu, igreja, com foninho aqui do ouvido, ouvindo aqueles hinos que toca na alma da gente. E Jesus foi me enchendo, cantora, Jesus foi me enchendo, e de repente eu não segurei, eu soltei uma rajada de língua celestial. Quando eu soltei aquela rajada, ligaram na hora a luz dentro do avião. A aeromoça veio correndo e disse: o senhor tá bem? Eu disse: eu tô ótimo. 3 que estavam na minha frente disse: ele tá bem, eu conheço essa língua, eu também falo ela. Essa língua aí é a língua do céu. O mais na frente disse: glória a Deus. Outro mais atrás disse: aleluia. Eu disse: é nessa igreja que eu sou matriculado. Só quem sente a presença, só quem sente a graça. Escuta, eu vou encerrar aqui, ó. Eu tinha pregado um dos maiores congressos de jovens do interior do estado de São Paulo. Tinha falado para cerca de uns 14 a 15 mil jovens. Voltei de lá de carro para casa, para Uberlândia. Cheguei em Uberlândia já na madrugada. Eu vim ouvindo hinos e agradecendo a Deus pelo que Deus tinha feito. Quantos jovens eu vi naquele congresso chorando, sentindo a presença de Deus, se reconciliando.
E o Espírito Santo falava no meu coração, dizendo: ainda tem muita coisa para fazer. E Deus falava no meu coração: meu filho, tem tantos jovens que estão, mas não são. Tem tantos jovens que estão porque o pai pediu para vir, a família pediu para vir, mas falta alegria na alma, falta prazer de estar aqui. E Deus ia falando comigo dentro daquele carro. E quando eu cheguei em Uberlândia, bem na madrugada, olha o que Deus fez comigo. 3:30 da madrugada, eu passo em cima de um viaduto. Quando eu olho no retrovisor, eu vejo uma menina de cerca de 16 a 17 anos de idade. Aquela menina estava segurada na pilastra do viaduto para poder pular e tirar a própria vida. Eu não pensei duas vezes. Eu dei marcha ré no meu carro e voltei. Abri a porta, dei um grito com ela e disse: não pula. E ela disse: por quê? Eu disse: porque Jesus te ama. Ela disse: quem é você? Eu disse: eu sou pastor da Assembleia de Deus, Jesus te ama. E ela disse: pastor, ninguém me ama. E ela já desagou a chorar. Ela disse: pastor, ninguém me nota. Pastor, ninguém me valoriza. Pastor, nem os meus, nem da minha casa. Pastor, eu faço de tudo para chamar atenção e nada. E eu fui chegando perto dela. Ela foi desabotoando uma camisa de manga comprida que ela estava. E quando eu olhei para os braços dela, os braços todos cortados de estilete, cheio de marcas de corte no pulso, no braço. Ela se cortava dentro do quarto dela para não abrir a boca, não responder pai ou mãe. Ela vivendo o sofrimento dela e ninguém queria ouvi-la. E eu disse: eu quero te ouvir. Eu ouvi ela por quase 1 hora em cima daquele viaduto. E eu disse para ela: você não vai morrer, você vai viver. Vem comigo onde você mora. E ela disse: pastor, no bairro tal, simplesmente o bairro mais caro de Uberlândia. Eu coloquei ela dentro do carro e levei. Quando eu cheguei lá, toquei a campainha. Lá de dentro o pai dela me viu pela câmera, viu a filha, reconheceu. Ele saiu lá de dentro com a arma em punho aqui embaixo, a mulher dele atrás dele. Ele olhou para mim e disse: o que você está fazendo com a minha filha? Aí eu cresci para cima dele. Eu disse: eu estou fazendo o que o senhor não faz. Eu estou fazendo o que o senhor deveria estar fazendo. Eu estou fazendo aquilo que o senhor como pai deveria fazer. E ele começou a chorar. A mãe começou a chorar. E ele disse: quem é o senhor? Eu disse: eu sou pastor. Ele disse: o senhor não entende, pastor. Essa menina é filha única. Pastor, são dos homens mais ricos dessa região. Pastor, se eu morrer hoje, essa menina tem uma fortuna incalculável. Eu disse: meu amigo, o senhor é mais velho do que eu, mas deixa eu lhe dizer uma verdade. Tua herança não é esses carros da garagem. Tua herança não é imóveis. Tua herança não é boi gordo. Tua herança não é empresa. Tua herança não é conta bastada. A tua herança está bem aqui do meu lado. Ama ela, beija ela, abraça ela, ouça ela, porque se ela pula daquele viaduto, não tinha dinheiro que tirasse a dor da tua alma. Ama ele, ama ela, cuida dele, cuida dela. Deixa a tua Bíblia e se coloca de pé comigo. Pastor Rubens, por que a igreja vai continuar de pé? Porque a tua família vai continuar de pé. O segredo da igreja é a família. E essa juventude que aqui está, Evangelista Júnior, tem gente que diz que eles são o futuro da igreja. Não, eles são o presente da igreja, que estão sendo preparados para poder viver um futuro glorioso nessa terra. Eu não sei como a gente vai fazer. Eu só sei que a gente vai fazer. A gente vai fazer. Os jovens da Umadem, os jovens da Umadem, sai do teu lugar e vem comigo para frente. Por enquanto só os jovens